Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão do Enem, Enem digital, no caso, né, envolvendo um processo de resolução muito rápido e depois vai mais lento, assim, para quem tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu vou ler o comando, né, dar uma olhada nas alternativas e voltar para o texto, né, que a gente vai chamar isso aqui de cat, né, que a gente começa pelo comando, né, alternativa, texto, pode ser? Então, vamos ver. Qual foi o gráfico obtido pelo analista? Eu estou olhando os gráficos aqui, eu estou vendo temperatura-tempo, essa é a minha temperatura aqui. Então, eu preciso saber que gráfico é esse, né? Então, após a obtenção do gráfico, eu estou rodando para o texto na parte que me interessa, gráfico, analista. Então, após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então, olha só, como trata-se de uma amostra pura, né, tem que ser uma substância, né, que a substância é pura. É até meio redundante falar substância pura, né, porque toda substância é pura, se ela não for pura, ela vai ser uma mistura. Então, como é uma substância pura, né, e está me dando ainda qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu só tenho que saber que as propriedades da substância pura, elas não mudam, tá? Então, você não pode mudar o ponto de fusão. Então, esse ponto de fusão ele tem que ser uma reta, ele tem que ser uma constante. E também o ponto de ebulição ele tem que ser uma reta e uma constante. Por exemplo, ó, aqui é o ponto de ebulição, ele tem aqui uma constante, mas o ponto de fusão aqui não está constante, né? Não está uma reta, ele tinha que ser uma reta. E o único gráfico que tem as duas, né, temperaturas de fusão e ebulição constante é letra D. Então, essa é a nossa resposta. Agora, vamos voltar um pouquinho caso você não tenha entendido nada do que está acontecendo, né? Eu vou te dar uma introdução que é mais ou menos o seguinte, ó. A diferença entre substância e mistura é justamente que a substância ela tem propriedades constantes, tá? Tem que associar a palavra constante, vou abreviar por CT, para a substância. Já a mistura, ela tem propriedades que variam, tanto que você nunca vai ouvir falar em fórmula de mistura, né? Eu não tenho que dar uma fórmula para uma mistura, porque até a fórmula varia. Fórmula da cerveja? Não tem, cara. Tem a receita para fazer cerveja, isso é outra coisa. Já a substância eu consigo dar fórmula, né? Porque ela é constante. Por exemplo, eu consigo dar a fórmula da água, que é H2O, consigo dar a fórmula da glicose, né? Que é C6H12O6. Isso é constante. Eu consigo dar a densidade da água, né? Que é 1 grama por ml. Eu não consigo dar a densidade da cerveja, do refrigerante, se você for menor de idade, né? Então eu não consigo dar a densidade do refrigerante porque isso varia. Depende do refrigerante, depende da composição, depende a água que é feito o refrigerante em tal país. Então isso vai variar, não tem o que fazer, beleza? Então quando aparecer um gráfico assim de temperatura versus tempo, quer dizer que você está aquecendo porque a temperatura está aumentando aqui. Eu acho que isso dá para ver claramente, né, que a temperatura está aumentando. Só que na menor temperatura, entre os estados físicos, né, claro que eu vou ter o estado sólido. Na maior temperatura, eu vou ter o estado gasoso, gasoso. E entre sólido e gasoso, né, eu vou ter o estado líquido. A passagem de sólido para líquido é fusão, a passagem de líquido para gasoso é ebulição. Então você precisa aquecer o sólido até chegar ao momento que ele começa a derreter. Quando o sólido estiver derretendo, né, ele não aumenta a temperatura, ele derrete, ele vira líquido e após virar líquido é que ele começa a aumentar a temperatura de novo. Então essa temperatura de fusão ela ficou constante, ela fica absorvendo o calor aqui, tá? Para mudar de estado físico e não para aumentar a temperatura. E isso vai identificar uma substância, tá? Essa retinha aqui. Quer dizer que a temperatura de fusão ficou constante. A mesma coisa para o estado líquido. Tu vai aumentar a temperatura até ele começar a entrar em ebulição. Quando ele entra em ebulição, a temperatura não muda mais. Porque todo o calor está sendo usado aqui para mudar de estado físico, né? E não para aumentar a temperatura. Então, o nome disso é ebulição e a temperatura fica constante. Depois, no estado gasoso, ele aumenta a temperatura até o infinito. Só que esse gráfico que eu te mostrei é um gráfico de substância, porque o ponto de fusão e ebulição estão constante. Cuidado, né, que se aparecer um gráfico de mistura,
O ponto de fusão e ebulição, eles são variáveis, então vai aparecer aqui, na verdade, uma reta só que inclinada, quer dizer que a fusão, ela começa numa temperatura e ela termina numa outra temperatura. A ebulição da água com sal, por exemplo, ela começa uma temperatura e termina numa temperatura maior, uma temperatura elevada. Então, ela não fica constante. Então, essa parte aqui de vermelho, né, corresponde ao gráfico de uma mistura. Só que mesmo assim, eu já vou aproveitar, né, já que caiu esse gráfico, pode cair de novo um gráfico parecido. Existem misturas especiais que são chamadas Zebu-Eufu. Que é mistura especial Zebu-Eufu? Zebu é a minha tradução de mistura azeotrópica, tem ponto de ebulição constante, por isso que é Zebu. Se eu pegar um gráfico aqui, acho que é mais fácil, mais visível, né? Olha só, repare que aqui a ebulição, né, ela está constante, ó, está constante. Já a fusão, ela está variando aqui, né? Então eu não tenho aquela retinha constante, tem uma variação. Então, eu vou ter uma faixa, um intervalo de fusão. Como aqui a ebulição está constante, então Zebu. Zebu é mistura azeotrópica, bulição constante, ebulição constante. E assim também tem a Eufu, né? Eufu quer dizer, um exemplo de mistura azeotrópica, tá? Antes que eu esqueça, é álcool 96%. É o principal exemplo de mistura azeotrópica. Já Eufu, né? É mistura eutética, fusão constante. Eutética, fusão constante. Se eu colocar no gráfico, né? Repare que a fusão só que vai estar constante. E a ebulição vai estar variando, tem um intervalo de ebulição aqui. Então, fusão constante, né? Ó, fusão constante, eutética, eufu. Um exemplo disso que são as ligas metálicas, né? Entre elas existe a solda, que é uma liga de chumbo e estanho, onde a temperatura, né, de fusão da liga fica menor que a temperatura dessas substâncias simples aqui separadas e por isso que ocorre a mistura eutética. Tranquilo? Bom, agora a gente pode voltar para a questão, né? E vamos fazer agora do modo lento, né? Que é para assegurar a boa qualidade do seu produto. Uma indústria de vidro analisou um lote do óxido de silício. Então foi uma substância. Repara que tem fórmula, né, galera? Principal componente do vidro. Para isso, submeter uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição. Por quê? Porque ele queria ver se o cara estava puro ou não. Então, obtendo-se ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após o gráfico, Ananias concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então, realmente, se tem pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, né, tem que ficar constante. Repare que na letra A não tem nada constante, então a letra A é um gráfico de mistura. Na letra B, a gente tem apenas aqui a ebulição constante. Então, esse é um gráfico de mistura azeotrópica. Na letra C, a gente tem aqui apenas a fusão constante. Então, esse é um gráfico de mistura eutética. Já a letra B, cara, é o gráfico, tá correto essa parte aqui, só que eu tinha que ver aqui a fusão, né, para ver se não era uma mistura eutética. Então, eu não sei dizer, né, faltou a parte do gráfico, né. Já a letra dela tá com o gráfico perfeitinho aqui, né? Porque ela tem a fusão constante, ela tem a ebulição constante. Então, esse gráfico, sim, é de uma substância e essa que vai ser a nossa resposta, beleza? Que aí a melhor dica que eu posso te dar é que se tu quiser revisar matérias desse jeito, tá? Por provas, por ano, né? Ou no caso, por conteúdo, quero revisar todas as questões de sistemas materiais, que é o nome dessa matéria. Então, você pode adquirir o Study Book Química no Enem. Esse studbook ele já está à venda, ele está no link aqui, cara, tem um link na descrição desse vídeo, assim como tem o link para as minhas redes sociais, se quiser perguntar, tirar suas dúvidas antes, tá? Também tem o link para o canal no Telegram, para tu receber uma amostra grátis disso, cara, então acho que vale muito a pena, assim como eu ajudo vocês me ajudam e eu consigo resolver muito mais questões para vocês, com altíssima qualidade e direto ao ponto, beleza? Eu espero de coração que você tenha curtido essa resolução, né? Eu vou tentar fazer sempre desse jeito, né? Nível rapidinho e nível um pouquinho com mais conteúdo, né? Para quem não tem tanta intimidade assim com química, eu vou deixar alguns
vídeos aqui que eu acho muito importante você assistir. Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.